Agora tem pessoas que têm esse ímpeto em se tornar capaz de alguma coisa. Eu quero ser bom nisso. Seja bom na vida. E a tua vida começa na cama, na sua casa, na organização do teu guarda-roupa, do teu armário, de tudo aquilo que está nas suas mãos. Começa em coisas pequenas, para Deus poder confiar coisas maiores a você. Começa ali. E você vem insistindo com isso. Por que muitos têm dificuldade de viver um propósito como esse? Porque a frequência, o continuismo cansa ele. Sabia? O continuismo cansa. Porque uma pessoa que não é continuista, ela não entende o processo. E quem não entende o processo acha que as coisas são rápidas. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Hoje é o 11º dia do propósito de fé dos 52 dias. Obrigado por conservar a nossa fé. Obrigado, meu Deus, por nos ajudar a entender, a compreender a importância, meu Deus, da constância, do continuismo, meu Pai, desse espírito, meu Deus, alinhado com o altar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Senhor, e não sendo diferente, nós pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos erros, perdão por todas as nossas falhas, atitudes, pensamentos, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito. Senhor, tem misericórdia e passa com o Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor, nos santifica com a Tua unção, nos santifica, ó Deus, com a Tua presença. Meu Deus, nós sabemos que sem a Tua presença, sem a Tua unção, ó meu Deus, sem a Tua direção, meu Deus, por mais, meu Deus, que queremos ou desejamos, meu Deus, tenhamos anseio ou um bom projeto por algo, meu Pai, se o Senhor não for o condutor, se o Senhor não estiver, se o Senhor não fizer, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, será frustração. E eu peço, ajuda cada um de nós a estabelecer esse passo, essa caminhada, cada decisão, meu Deus, cada atitude tomada, Senhor, totalmente alinhada com o Teu altar, alinhado com o Senhor, alinhado, ó meu Deus, com a Tua palavra, com a Tua direção, com a Tua presença. E eu peço, Espírito Santo, leva cada um de nós para um outro nível mental, para um outro nível espiritual. Nos ajuda, Deus. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem uma grande obra com cada um de nós, mas sabemos também que cada um de nós precisamos tirar todas as tampas, todos os tetos, todos os bloqueios, todas as limitações, meu Deus, que por uma vida tiveram poder e autonomia sobre nós. E eu peço que o Senhor nos ajude a romper com todas elas. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos, peço que o Senhor conduza, dirija, fale aos corações de cada um de nós. Hoje, meu Pai, estamos aqui abrindo o projeto Casa Firme, 25 horas de oração. Eu oro, Espírito Santo, pedindo que o Senhor sustente cada um dos intercessores, sustente todas as pessoas que se colocam abaixo dessa cobertura de oração. Meu Pai, todos que estão, meu Pai, no templo, todas as pessoas que estão à distância na igreja virtual, todas as pessoas, meu Deus, que deixaram
enviaram nomes, fotos, documentos, objetos para a oração. Eu oro, Deus, e peço unção e poder sobre a vida de cada uma delas, e eu declaro, meu Pai, uma unção de glória, que o Senhor possa receber, meu Deus, cada louvor, cada adoração, meu Deus, e que essas 25 horas, meu Pai, sejam 25 horas, meu Deus, meu Pai, de respostas, de definições, do favor do Senhor sobre a vida de todo aquele que crê. Eu peço, assuma o controle, dirija, conduza, e que esse trabalho seja poderoso, e que possamos ver resultados grandiosos na vida de todos que se colocam abaixo dessa cobertura espiritual. Eu entrego nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus em nome de Jesus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse espírito. Que espírito? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor tem um vinho novo para mim. Diga, e eu creio que esta alegria, diga, ela é completa em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Deus abençoe a todos. Feliz em vê-los nesta manhã quentinha, aonde você não brigou com a sua cama para você vir para cá. Eu sei que não aconteceu, só foi com o pessoal da igreja lá da esquina. Mas graças a Deus por isso, que você tem dado passos de fé. E você vê que o que nós vamos ler hoje, eu ainda ontem, eu saí um pouco tarde daqui, e eu acordo todo dia muito cedo, e essa palavra ela tem, assim, me incomodado já há alguns dias, e eu sei que vai fazer uma grande diferença na sua mente, a partir do momento que você entender isso. Porque hoje é o 11º dia do propósito. Você vê que tem muitas pessoas que já ficaram no caminho. Já ficaram no caminho. Serão 52 dias. Já se foram 11 dias. Nós nem chegamos na metade ainda. E tem pessoas que o costume, o hábito, o padrão é parar sempre nos momentos de dificuldade. Sempre. Sempre nos momentos de dificuldade é parar, é interromper o processo. E por anos, o diabo, tem gente que não tem essa noção, essa percepção. Tem gente que ela não é constante, ela não é consistente, ela não transmite aquela confiança que ela vai finalizar aquilo que ela iniciou, independente do que ela começou. Você vê, ainda falava isso ontem não, falava na segunda-feira. Você vê que tem quantas pessoas, eu não fiz faculdade, mas eu já vi, olha, dezenas ou se não centenas de pessoas que começaram, chegaram um tempo, não fizeram. Não, eu vou fazer outra coisa porque não me identifiquei. Começou a fazer outra coisa. Ah, não me identifiquei. Começou a fazer outra coisa. Não me identifiquei. Está com 50 anos, ainda não se identificou. Não se encontrou. Será que não tem nada que ele poderia fazer? Você está conseguindo entender? Será que não tem nada? Você vê que as pessoas ficam... Isso é quando uma pessoa falta a identidade e ela fica fazendo comparações. Comparações. Você não fica aquela procura, não, eu vou fazer o que dá dinheiro. Amigo, faça o que é o seu propósito. Cumpra com aquilo que Deus tem com você. A partir do momento que você cumprir com aquilo que Deus tem com você, Deus vai te abençoar naquilo. Deus vai te prosperar naquilo. Não porque tal pessoa prosperou em algo. Sim, tal pessoa é tal pessoa, não é você. O que Deus tem com você, o que Deus tem comigo, eu tenho que descobrir. Eu sei que determinadas coisas
Deus não tem para mim. Eu sei que determinadas coisas Deus não tem comigo. Eu tenho um chamado sacerdócio, é uma outra linha. Eu sei que determinadas coisas Deus não tem comigo. E eu estou mal com isso? Não, eu estou muito bem com isso. Eu me encontrei, eu sei o que Deus quer de mim. Eu sei aonde Deus quer me levar, o que Deus vai fazer por intermédio da minha vida. Só que isso me custou para chegar e para entender. Só que uma vez que você entende, você compreende, você não para. Você não para. Só que a maior loucura na vida de qualquer pessoa é não saber o que Deus tem com ela e ela está colocando força em coisa que ela nem sabe se vai funcionar. Você consegue entender, não? Gente, essa não é nem a palavra, não sei nem porque eu estou entrando nisso. Mas, enfim. Você tem que entender a importância do continuismo e da constância. Muitas pessoas já não estão colocando a mesma força que estavam colocando no primeiro dia. Não colocam a mesma força. Não colocam o mesmo, não tem o mesmo gás, a mesma energia, a mesma disposição para fazer aquilo que é preciso ser feito. Nós nos colocamos em um campo de guerra. Sabia disso? Nós estamos num campo de guerra. Nós estamos em um campo de guerra. Você certamente mirou coisas. Você tem objetivos ideais, não tem? Quando você faz isso, o mal também coloca um X nas suas costas. Coloca ou não coloca? Vem dizer que você não foi atacado. Vem dizer que não surgiram situações contra a sua vida. Vem dizer que nada se levantou contra você. Nada. Nada. Será que nada? Mas olha que coisa interessante. Você tem a consciência. E você está lá, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito mais viver dessa maneira que eu vivia. Não, mas eu vivi uma vida nisso. Tudo bem, eu vivi. É verdade, eu vivi mesmo, tenho consciência disso. Mas eu não aceito mais, estou cansado. Não quero mais, não vou viver mais assim. E decisões são tomadas e estabelecidas. Se você não aprende, desde quando você é criança, a ser constante até em coisas pequenas, você cresce todo bagunçado. Mas eu não posso atribuir isso a alguém, a um pai, a mãe, a um tutor, ou a alguém, um professor, uma pessoa que a educou. Não, não posso. Porque partindo pelo princípio que quando eu tenho uma consciência eu posso mudar, quando eu tenho consciência de coisas e eu sei, opa, isso aqui não está certo, isso eu preciso, não, mas isso eu aprendi. Ok, você aprendeu, mas agora você tem consciência, então agora você tem o poder de mudar. A gente não pode pesar ninguém. Não pode atribuir peso ou colocar uma fatia na vida de alguém. Eu falava isso esses dias aqui, para você ver quanto que isso é importante. Você vê que todo mundo quer uma posição de honra, de destaque, de crescimento. É semelhante você sentar na mesa. A ponta da mesa é para quem paga a conta, não é? É ou não é? Você escolheu a ponta, meu amigo, você vai pagar a conta. Só que você não pode pagar a conta assim, ó, ô fulano, eu preciso de ajuda, vamos ratear. Ô Beltrano, vamos ratear. Não tem a ratear não, filho. Sentou na ponta, o problema é seu. Esse é o mérito de quem senta na ponta. Nós todos estamos honrando você que está na ponta. E essa honra tem um preço. A conta. Você não pode ficar distribuindo responsabilidade quando você tem consciência do que você tem que fazer. Esse é o papel de um verdadeiro homem.
Um homem que tem consciência, eu tenho falado isso no trabalho dos 300 valentes, se você errou, se você falhou, se você cometeu erros e falhas, ok, está tudo certo, assuma os teus erros, assuma as tuas falhas, não abandone o barco, disse eu errei, eu falhei, a partir de agora não vai ser assim, eu vou mudar e isso vai ser diferente, pronto, isso é papel de um homem. Não é se esconder ou fugir de uma realidade que você sabe, que você vai ter que lidar com ela uma hora ou outra. Você vai ter que encarar. Eu tenho falado isso. Esses dias eu fiquei muito assim, eufórico com alguém, tem filho, e ele casou de novo, tem filho, não liga, não se preocupa, e ainda diz para uma ex-mulher que está tendo várias dificuldades com a criança, ela não sabe educar a criança. Eu falei, ele precisa de você. Você é o pai. Cadê você? Não foi você que colocou ele no mundo? Ou a tua esposa fez ele sozinho? Cadê a tua responsabilidade? Pega aquele garoto, conversa com ele, auxilia ele, apoia ele. Ele precisa de um homem, ele precisa de um pai, ele precisa de uma presença lá. Você é o pai. É responsabilidade sua. Não, mas é porque eu não tenho tempo. Não interessa, meu amigo, fica sem dormir. Esse filho é seu, essa conta é sua. Você não pode ignorar essa responsabilidade. A partir do momento que aquilo você tenha consciência. Bispo, eu errei. Ok, meu amigo, se você errou, tá bom. A justificativa que você errou não pode vir toda hora. Você já teve a consciência, agora você muda. Você tem a consciência, agora você muda. Agora você toma decisões. Agora você dá o passo correto na direção que você sabe que precisa ser mudado. Não precisa ficar com aquela desculpinha toda hora, não, errei, não, eu errei, não, porque na vida, no passado, ok, isso todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Você precisa ter atitude, decisão, você tem que ter constância, porque senão nada vai mudar. Nada vai mudar. As pessoas demoram demais para tomar decisões. Sabia? Demoram demais. Vai protelando. Tem que fazer tal coisa, não, depois eu faço. Sabe onde começa isso? Na cama. Tem que acordar 6 horas, não, 5 minutos. Não é assim? Mais 5 minutinhos. Você imagina quantos 5 minutinhos em coisas que você protelou? Hã? Coisas que você protelou? Quantos 5 minutinhos? Eu tive um evento uma vez, eu não vou citar o nome da pessoa, só para não comprometê-la, porque ela está na igreja ainda. A gente ficou num hotel, faz quase 5 anos. E nós tínhamos que acordar 4h30. Ele colocou o relógio para despertar 4 horas, 4h05, 4h10, quando era 4h15, mas eu peguei aquele celular, eu desliguei o celular. Eu falei assim, cara, você está com o celular na mão, e você está desligando toda hora. Eu falei assim, em nome de Jesus, eu vou te bater aqui dentro. Eu falei, não me faça isso, pelo amor de Deus, não é 4h30. Então, coloca 4h25, já que essa é a sua dificuldade, 4h30, levanta e vai para frente. Não, porque é uma segurança. Eu falei, amigo, segurança é o relógio, mas comigo você não tem segurança aqui não. Comigo você não tem. Falei, ele está na igreja hoje. Eu não vou falar o nome dele para não expor ele. Você não tem segurança comigo, não. Rapaz, é um perigo. O perigo não é você perder a hora, o perigo é eu levantar e te arrebentar aqui dentro. Eu falei, porque eu já estou ficando irritado. Eu estou ouvindo esse relógio já há horas. Não, bispo, porque assim, não, é porque me ajuda. Eu falei, ajuda você. E esse padrão é seu, e não meu. E eu falei assim para ele, e você está aqui a convite meu, então você tem que me respeitar a qualquer coisa. Não, é uma garantia nada, é padrão, errado. Das 4 até 4h30. Não, misericórdia, não dá, não funciona. Eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com isso. Aí você fala assim, isso é pequeno, não é pequeno, na vida inteira é assim. Depois eu faço. Tiro o lixo. Ah, não, daqui a pouco eu tiro. Por que muitos homens é assim?
A lâmpada está queimada faz 1 mês. A porta está quebrada faz 2 meses. Chuveiro está pingando faz maior tempo. Você está conseguindo entender? Ah, não, depois eu faço. É os 5 minutos. É os 5 minutos para várias coisas na vida. Então é uma conta, não, eu pago amanhã. Não, é um compromisso, não, deixa para depois. Não, eu tenho que tratar isso, amanhã a gente resolve. É sempre assim, é 5 minutos. Começa lá na cama. É 5 minutinhos, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Segunda-feira eu falei de um homem que é um dos maiores bilionários do mundo. Ele não está no ranking daqueles 3 bilionários do mundo. Só que ele nunca saiu da posição dele, que é o Jeff Bezos. Nunca saiu. E ele contando, eu lendo esses dias um artigo da revista Forbes de 2024, e ele dizendo assim, ele tem 85 anos, 84 anos, dizendo assim, eu estou nessa posição e nunca retrocedi 1 centavo de dólar, eu só cresci. Mas eu já vi muitos bilionários crescerem e caírem. Crescerem e caírem. Crescerem e caírem. Muitos não levantaram. Ele disse, mas eu estou de pé. E perguntaram para ele, como que é o segredo do teu sucesso? Ele disse assim, a constância. A entrevistadora perguntou assim, ué, muitos empresários são constantes, são frequentes, são ali pontuais e responsáveis. Eu não ostento. O dinheiro não me controla. O dinheiro não me controla, o dinheiro não me domina. Eu tenho controle de situações e elas não têm o controle de mim. Você consegue entender isso? Eu tenho controle de situações, elas não têm o controle de mim. Elas não me afetam emocionalmente. E ele dizendo, eu tenho investimento em vários lugares e houveram momentos que aqueles valores despencaram. E todo mundo falava, vende. Eu falei, eu não vou vender. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Vai funcionar. Eu entendo de negócio, eu entendo disso, eu estudei isso, eu vi aquilo. Vai funcionar. Enquanto todo mundo saiu, ele ficou. Um tempo depois, aquilo subiu. E o que aconteceu? Ele ganhou. Só que uma pessoa inconstante, uma pessoa que não é constante, que não tem a mesma frequência, ela não consegue resistir. Ela fica ansiosa. Ela não consegue aguardar o tempo certo para aquelas coisas. A Bíblia fala sobre isso. Você planta, existe o tempo para aquela semente que você plantou germinar, florescer e dar o fruto. Tem gente que plantou, ele já está cavucando para tirar a própria semente. Você não tem que comer a semente, você tem que comer o fruto. Você consegue entender? A semente você não come, você come o fruto. Você vê que nós somos ensinados desde pequeno e muitas pessoas não entendem. Não entendem. Hoje você vê as crianças estão de férias, né? São todas as crianças que gostam da escola? Hã? Não? Você gostava da escola? É um ou outro que gostava da escola. Por que não gosta da escola? Todo dia. Continuismo. É ou não é? Todo dia. Mas eu tenho que ir todo dia, todo dia. Todo dia. Você vai para a escola todo dia. Não, é todo dia, sim, todo dia. E se você não for todo dia, vai chegar um tempo que você vai ter que ir sábado e domingo, você vai ter que ficar de recuperação. E é sob pressão ainda. Sob pressão. E quando vai, é um tempo assim, eu falo sempre às meninas,
Eu falo assim, aproveite esse tempo. Ele vai passar. Ele vai passar. E você pode se arrepender muito desse tempo. Eu não terminei os estudos. Meu pai cometeu erros absurdos e minha mãe sozinha, em 2 empregos para pagar a conta de casa e tudo, aquele desespero. E em casa era muito privado as coisas, era muito... Eu assim, dizer assim, eu passei fome, eu passei necessidade, eu tive vontade de ter coisa, eu não tive. Então assim, eu lembro, esses dias eu abri meu guarda-roupa, eu fiquei assim assustado, porque eu tenho tanto calçado, eu falei, meu Deus, tem que doar isso aqui. E saí distribuindo algumas coisas, mas eu lembro que eu tinha um tênis. Era para ir para a escola, festa de aniversário, para ir em qualquer lugar. Era um tênis. E eu tinha o maior cuidado para não arrastar o pé, olha só, para não arrastar o pé, para não sujar, porque aquele tênis era o da escola, era o ano, gente, o ano todo um calçado. Então quando eu chegava, era maior zelo, você está entendendo? Maior zelo, passava o paninho nele, eu lembro que eu tinha uma flanelinha amarela, e eu limpava, pegava a buchinha, limpava quando sujava, chegava e colocava ali, ó. Opa, eu só tenho esse, eu não tenho outro. Então tinha época de jogar bola na escola, eu lembro que os amiguinhos todos lá apanhavam os tênis e tal, e o meu sonho era ter um Nike, era ter um Adidas, era ter alguma coisa. Que isso? Era luxo, que é isso? Na infância eu nunca coloquei um Nike no pé. Um Adidas, ou qualquer, o Reebok, o Puma, que era tênis, que era comum, que é isso? Era sonho de consumo. E eu via os garotos jogando bola, sujando, rasgava, e eu falava, meu Deus, eu tirava o meu, colocava lá, e jogava descalço, e muitas vezes fazia bolha no pé. Eu não estou brincando, eu estou falando uma realidade aqui. Bolha no pé. Eu ganhei um tênis que foi um quichute. Você não sabe o que é quichute. Sabe? Pronto, você entregou sua idade. Eu não queria falar. Talvez era melhor você falar que você não sabia. Agora você entregou a sua idade. Eu ganhei um quichute do professor porque ele via eu jogando bola descalço. E era usado ainda. E o quichute, para quem sabe, ele era um pouquinho mais alto, ele não era nem para quadra. Não era. Ele é para campo, ele funciona bem. Para quadra, não. Ele tinha alguns cravinhos maiores ali, e aquilo meio que... eu adaptei aquilo rapidinho, já estava equilibrado naquele negócio. O valor. O valor. E aí você olha e você fala assim, o porquê da constância? Essa frequência. Isso é um diferencial na minha e na sua vida. E você aprende lá a valorizar as coisas. Sabia? É lá que você aprende a valorizar. É lá. Você cuidar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Você aprende essa constância indo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Esse continuismo, essa constância traz poder para a sua vida. Traz autoridade, traz respaldo para você. Você se torna perito naquilo, habilidoso naquilo, capaz naquilo. Agora tem pessoas que têm esse ímpeto em se tornar capaz de alguma coisa. Eu quero ser bom nisso. Seja bom na vida. E a tua vida começa na cama, na sua casa, na organização do teu guarda-roupa, do teu armário, de tudo aquilo que está nas suas mãos. Começa em coisas pequenas, para Deus poder confiar coisas maiores a você. Começa ali. E você vem insistindo com isso. Por que muitos têm dificuldade de viver um propósito como esse? Porque a frequência, o continuismo cansa ele. Sabia? O continuismo cansa. Porque uma pessoa que não é continuista, ela não entende o processo.
E quem não entende o processo acha que as coisas são rápidas. Não é assim? Acham que as coisas são rápidas. Ah, eu vou fazer faculdade, vou virar advogado. Ixi, eu vou prosperar, vou arrebentar. Ixi, vou ganhar dinheiro. Meu amigo, pensa num cara que estuda demais, é advogado. Pensa. Ele tem que ler muito. Estudar muito. Muito, muito, muito. Tem algum advogado aqui, não? Ninguém? O tempo todo tem leis que estão mudando. Janelas que estão se abrindo. Coisas acontecendo ali. Ah, eu quero ser médico. Médico é uma outra coisa que também exige muito. E tem tantas, eu poderia falar de tantas outras profissões. Todas elas têm a sua exigência. Hoje não é difícil você se destacar, sabia? Não é difícil. Chega no horário. Tem responsabilidade. Dê tudo que você tem. O que você não sabe, só pelo fato de você estar entregando tudo, você vai constranger pessoas e elas vão te ajudar a chegar e a dar o que você não tem. Você está conseguindo entender? Dê tudo. Não, eu não tenho, o que eu não sei. Você vai constranger pessoas que vão falar assim, opa, ele está com vontade, hein? Ele está com sede. Eu vou derramar na vida dele. Eu vou ajudar ele. Eu vou investir nele. Eu vou investir nele. Eu estive 1 ano em São José do Rio Preto e tem uma pessoa, não sei se você já ouviu falar daquele, lá em Rio Preto tem um vereador Felipe, né? Vocês já ouviram falar dele? Quando esse garoto chegou, ele era pequenininho, né? Vou falar dele aqui agora, depois ele vai ficar bravo. Ele não era gordinho, ele era fortinho. E a mãe dele, ele com uma boa família, uma boa base, assim, boa mesmo, estudando em colégio particular, e outras coisas assim. Pai e a mãe sempre deu tudo. E a mãe dele falou assim, bispo, ele está se envolvendo com pessoas erradas, está com a cabeça virada, agora está ficando aí com meninas na escola, e está isso, com aquilo, então vai aquilo, e aquilo outro, tal. Eu posso deixar ele aqui, tem como ele fazer alguma coisa? Ele ficou na igreja, tal, ele ficou 1 ano comigo, praticamente uns 6 meses comigo. Depois que eu vim embora para cá, eu fiquei 1 ano em Rio Preto. Então esse garoto ficou comigo 6 a 8 meses lá. Moral da história. Tudo que eu tinha, eu dei. Incondicionalmente, eu dei tudo que eu tinha. E eu não tinha muito. O que eu tinha, a minha vivência, a minha experiência do dia a dia, com o que eu lidava. Então, eu ensinei tudo que eu sabia. Deu 1 ano depois, esse garoto veio aqui com um documento. Bispo, eu abri a minha empresa. Ele abriu uma empresa de marketing, depois ele abriu outra, e ele tem contrato aí com um jogador, não vou falar o nome aqui, mas com um jogador de futebol, que está lá no exterior, outro no Brasil, e outras coisas. Ele tem uma agência de marketing que tem uma estrutura grande em São José do Rio Preto. Agora que ele pleiteou a política, mas ele tem uma agência, uma estrutura grande. E toda vez que ele fala assim, obrigado porque você foi o meu mentor. Eu falei, garoto, eu não fiz nada para você, eu só te ajudei no básico. Ele falou assim, aquilo foi tudo que eu precisava. Tirou ele daquela mentalidade de infantilidade, com coisas, sabe aquelas coisinhas da escola de garoto que ainda não, sabe os 15 anos? Né? Tem aquele ditado, né? Você sai dos 15 anos, mas os 15 anos não saem de você. Você já ouviu isso? Você já saiu, né? Os 15 anos saiu de você também? Não, bispo, eu saí dos 15 anos. Tá, tudo bem, agora deixa eu fazer outra pergunta. Os 15 anos saiu de você? Hã? Ele amadureceu. E uma coisa bacana é ver nele que ele é um garoto assim, constante. E tem prosperado. Mas o ponto não é esse. O ponto é quando você entende o que Deus tem com você. Olha o que eu preparei aqui. Repete assim comigo. Despertar para o propósito. Qual o propósito? Você sabe? Despertar para o propósito, tá? Qual o propósito?
Não, bispo, propósito dos 52 dias. Não, propósito da sua vida. O propósito da sua vida. Receber a notícia e perceber que ele era a resposta do céu para aquele problema. Neemias recebeu a notícia que aqueles muros estavam em ruínas. Ele recebeu a notícia. Foi trazido a ele um problema. Só que naquele momento, ele sabia que ele era a resposta para aquele problema. Aí, aqui em Neemias 1, versículo 3, na NVI, coloca para mim, Cauã, por favor. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Esse foi o diagnóstico, o laudo que ele recebera daquela situação. Ele não tinha recebido nada a mais disso. Vamos lá, qualquer profissional, qualquer especialista, para aceitar um serviço, aceitar uma proposta, ele tem que analisar primeiro, não é? A Bíblia diz que Neemias, ele passou meses jejuando, orando, buscando a Deus. E aí assim, Neemias estava confortável no palácio de Susã, como copeiro do rei Artaxerxes, um cargo de confiança. Ele poderia ignorar a dor do seu povo, mas a informação mexeu com ele, de tal forma que o empurrou para o propósito. Toda restauração começa com um inconformismo. Sabe, o inconformismo? Preciso parar disso, preciso parar com aquilo, preciso fazer isso, o inconformismo. Neemias chorou, jejuou, orou por dias. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele primeiro nos permite, repete assim comigo, quando Deus quer fazer algo novo, Ele primeiro nos permite ver com clareza a destruição. Ele permite nós vermos com clareza a destruição. Não para nos desesperar, mas para nos despertar. É com esse propósito. Aí aqui no versículo 6 e 7 diz assim, é um trecho só. Neemias não culpou ninguém, ele não incluiu a culpa no povo. Ele relembra as promessas de Deus feitas a Moisés, mostrando profundo conhecimento da aliança. A oração dele é uma aula de intercessão alinhada com a vontade de Deus. Ele orou pelo povo. Ele orou por aquela situação. Ele intercedeu por aquele povo. Discernir o quadro real, a inspeção da obra, avaliar com realismo, sem desespero, a dimensão do problema. Antes de qualquer ação visível, Neemias foi pessoalmente, em silêncio, analisar o estado dos muros. Ele agiu com prudência e estratégia, não revelou seus planos a ninguém antes de ter clareza. Olha que coisa interessante isso aqui, Muitos querem começar a restaurar sem saber o tamanho da rachadura. Neemias ensina que precisamos olhar de frente para a ruína, com fé e não com pânico. A inspeção foi feita à noite, simboliza oração, vigilância e segredo. Ele não agiu por impulso, mas com estratégia. Ele envolveu poucos no início,
preservando a visão de ser corrompida ou combatida antes da hora. Lidar com pessoas, conduzir o povo, manter unidade, enfrentar a oposição interna e externa. O povo tinha ânimo para trabalhar. Os nobres e os oficiais, o resto do povo, todos se assentaram na praça. O maior desafio não foi a pedra caída, mas o coração desanimado e dividido do povo. Neemias teve que lidar com zombadores, com Sambalate, Tobias, medos, falsas profecias, explorações internas entre os próprios judeus, ainda manter a obra andando. Restauração exige mais que força física, exige sabedoria para lidar com gente. A verdadeira obra não é apenas reconstruir muros, mas restaurar o espírito daquele povo abatido. Você vê que quando você começa a mexer com algo, você precisa lidar com algo. Às vezes você faz um planejamento, por exemplo, uma obra, uma restauração, uma reforma na sua casa. Não é assim? Você começa a mexer e você começa a ver mais coisas, não é? Não é assim? E aí? Você diz assim, poxa, não esperava. Não é assim? Não esperava. É que nem mulher quando fala que vai ver só uma bolsa, não é? É só uma bolsa? É que a bolsa combina com o sapato, que combina com aquela blusa, que agora tem aquela pulseira, que agora tem aquele brinco, e aquele colar dá certinho. Aí você vai dizer assim, aonde que é só a bolsa? Aonde que é só uma bolsa? Aonde que é só isso? Você vê que sempre tem algo a mais. Só que a dimensão que nós, muitas vezes, damos para algumas coisas, não dá condições de você continuar. Por quê? Porque você vai com aquela expectativa. E a questão não é você ir com a expectativa de resolver algo. Eu vou com a minha dependência em Deus. Você consegue entender? Eu vou em Deus, Deus vai me conduzir. Se Deus está me levando, se Deus está me colocando nisso, Ele vai me dar condições de fazer. Ele vai me dar condições aqui de concluir essa situação. Porque se você for medir determinadas coisas antes de você fazer, você não faz. Você não faz. Você não se posiciona em cima daquilo. Você não dá tudo o que você tem em cima daquilo. E você precisa entender. Nós vemos o próprio exemplo de Neemias. Um homem que foi atacado. Um homem que foi criticado. Um homem que foi ali ridicularizado. Alguém disse para você alguma vez que você não pode? Claramente, não é para você. Você não consegue. Não vai dar certo. Melhor você desistir. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi isso? E muitas vezes, eu quando criança ainda, meu sonho de criança na época, gente, olha, quando eu vejo algumas pessoas, alguns jovens, eu falo assim, você tinha que apanhar de cinta, porque é uma coisa absurda. Eu lembro, eu não tive pai, e meu pai ficou preso, 16 anos. Eu tinha 8 anos quando meu pai foi preso. Quando meu pai saiu, eu já estava casado. Então, eu não tive alguém ali para dizer, garoto, não faz isso. Garoto, não faz aquilo. Queria. Eu não tive. Ninguém ali. Então, era mais ou menos assim. Sabe quando a criança está sendo desmamada? O pai é preso? Aconteceu isso comigo. Então, quando eu comecei a ter ali contato mais próximo do meu pai, então eu ia, meu pai trabalhava na época de entregar jornal.
E eu lembro muitas vezes dele me acordar de madrugada, eu ia com ele entregar jornal, e eu achava maior barato aquilo. Maior barato aquilo. Então, e quando eu chegava, muitas vezes eu não chegava acordado, né, que ele levava eu dormindo de volta. Eu ia acordado, voltava dormindo. E eu nem sabia como tinha chego em casa, né, porque ele me levava. E depois eu todo pequenininho, ele falava assim, não, onde você estava? Estava trabalhando com meu pai. Pequenininho ali. Só que quando aquilo começou a criar um certo vínculo, aquilo foi tirado, meu pai foi preso. Eu tinha 7 para 8 anos, acho que eu não tinha nem 8 anos ainda. Então é como sabe que você está construindo um vínculo? Você está criando, acabou, puf. Meu pai saiu, ficou 16 anos, faz os cálculos. Aí, eu já era casado, já tinha 2, 3 anos de casado. 2, 3 anos de casado. Já não tinha mais liga. Sabe, algumas coisas já não, não dava mais certo ali. Não era mais como era antes. Então, eu lembro, quando eu quis uma bicicleta, minha mãe e filho, mal a mamãe consegue suprir as coisas de casa. Advogado tirava, assim, horrores. Era horrores, trabalhando em 2 empregos. Não era o Julius, não, era uma mulher, era a minha mãe mesmo. Trabalhava em 2 empregos e mal tinha tempo de estar em casa, naquela luta, aquela coisa. E está lá. Lembro na época que tinha um roller, o roller, lembra? O patins, na época eu falava patins, hoje eu falava o roller. Meu sonho era ter um daquele. Eu falei, meu Deus, é o meu sonho de consumo, era o meu maior sonho. Era ter um daquele. E eu uma vez achei um na rua, com as rodinhas todas desgastadas. E eu tirei todas as rodinhas, deixei ele lá. E aí alguém me dava um dinheiro, eu comprava uma roda. Bicho, o senhor está inventando. Eu não estou inventando. Eu achei, alguém me dava um dinheiro, eu comprava uma roda. Alguém me dava um dinheiro, eu comprava uma rodinha. Estava ali. Então o pessoal já começou a saber, para que você quer? Ah, é para o negócio lá que você vai usar, né? É. Então, aí chegou uma época que eu tinha comprado as rodinhas verdes, fluorescentes, aí naquela loja acabou. Aí eu fui comprar outras rodas no outro lugar, não tinha aquelas verdes, era azul. Então aí, um estava com roda verde, outro estava com roda azul. Aquele usado, eu usei aquilo até a rodinha ficar gasta. Queria uma bicicleta. Então, fui na casa de um primo, olha, tem um quadro lá. Opa, ótimo, perfeito, olha a esperança. Quadro enferrujado, já jogado lá há anos. Eu peguei a lixa, lixei tudo, passei bombril e comprei um spray com muito custo, pintei aquele quadro do jeito que eu consegui pintar. Pronto, estava com o quadro. Eu falei, pronto, agora só faltam algumas peças. Algumas peças? Só tinha um quadro. Só tinha um quadro, era uma restauração inteira. Então, fulano, você não tem uma roda aí, aro 14? Não, não tem. Ô, fulano, tem uma, ixi, perfeita. E eu lembro que eu falava assim, nossa, vai dar certinho. Uma luta. Demorou 6 meses. Então, aquela bicicleta que parecia o Frankenstein. Meu Deus, eu falei assim, que orgulho que eu tenho de mim. Eu falava isso para mim. Eu falava isso. Eu falava assim, que orgulho que eu tenho. Nossa, eu tenho uma bicicleta. Nossa, eu tenho uma bicicleta. Eu fiquei 3 meses com a bicicleta, roubaram. Eu falei, não é possível isso. E eu ainda falava assim, eu acho que eu taquei pedra na cruz. Não é possível isso. E eu não pedia para minha mãe, porque eu já sabia que ela tinha tantas atribuições. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque muitas pessoas não valorizam o básico. Não valorizam o básico. Não sabem o que é verdadeiramente uma conquista, porque não pagaram por ela. Você está conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Não pagaram por ela. Dê tudo por ela. Se entrega por ela. Eu já teve vezes, não nesse altar aqui, mas eu fui pastor de igreja, e eu fiquei 31 dias dormindo em cima do altar.
porque eu tive um propósito. E naquele propósito que eu dormi no altar, eu não coloquei nenhum colchão, eu coloquei simplesmente, e o altar onde eu dormi não era um altar de alvenaria, era um altar de madeira, que tinha um púlpito de madeira, um altar grande assim, era todo de madeira, mais baixo, e tinha um carpete. Eu lembro que eu colocava um colchoado, e colocava ali e dormia sozinho, eu orava, eu passava horas ali naquele altar. Eu falei assim, a minha vida não vai ficar assim, eu quero resultado, eu quero prosperidade, eu quero que Deus me honre. Um preço, 30 dias. 30 dias. E nesse jejum eu fiquei 30 dias sem relação com a minha esposa, que foi um propósito. Eu fiquei 30 dias, 12 horas de jejum. Eu fiquei 31 dias, que foi no propósito da mudança. 31 dias. Passou Natal, passou Ano Novo, eu não comi, eu não ceei com ninguém, porque eu tinha aquele propósito. Eu me rasguei, assim, por inteiro. Quando foi dia 2 de janeiro, que inclusive é o dia do meu aniversário, quando eu fui abençoado com algo, eu chorei tanto com aquilo que eu não conseguia, eu soluçava, porque aquilo foi uma conquista. Você está conseguindo entender? Foi um desafio pago arduamente. Eu chorei, aquilo eu chorava de soluçar. De soluçar. Hoje eu lembro, eu tenho que me controlar, porque foi algo muito forte para mim. Mas foi um desafio, eu e Deus, não foi ninguém que me deu. Foi Deus que me deu. Eu não pedi para ninguém, ninguém sabia. Sabe quando você recebe algo que a pessoa não sabia, ninguém sabia, só você e Deus? Aquilo, quando vieram, falou isso aqui, a pessoa falou assim, calma, não precisa disso para tanto. Eu falei assim, você não sabe o quanto eu busquei por isso. O quanto eu lutei por isso. Preço. E eu estou desde o início do culto falando de constância e continuismo. Vocês estão entendendo isso, não estão? Constância. Continuismo. Pague o preço. Eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Eu tenho muitos sonhos. E eu sei que eu estou caminhando para alcançá-los. Enquanto eu não chegar aonde eu quero chegar, em nenhum momento eu posso ter o luxo de abaixar as minhas mãos. E a consciência ela é ainda maior, que quando eu chegar, muito menos ainda eu posso abaixar as minhas mãos. Mas eu sei que eu tenho que chegar. Eu tenho que pagar um preço para isso. E eu sei o preço que eu pago. Eu sei o preço que eu pago. Os desafios que eu enfrento. As dores que eu encaro por esses objetivos. Mas quem me ajuda não é minha capacidade, porque eu não tenho. Quem faz é Deus. Foi Ele que fez com Neemias. É Ele que vai fazer com você. Mas Ele espera que você faça aquilo que cabe a você. Porque tem coisas que não cabe a Deus, cabe a você. Cabe a você orar de madrugada, cabe a você acordar mais cedo para orar, cabe a você fazer jejum, cabe a você estar na igreja, cabe a você fechar a boca, cabe a você viver uma vida consagrada, cabe a você. Não é a Deus, é a você. O que você sabe que não acrescenta mais na sua vida? Tira. Tira. Tira isso, que é uma vergonha para você. Não, porque é difícil. Não é difícil, não. Se é difícil, você ainda continua fazendo, porque está bom para você. Você gosta disso ainda. Não, eu não gosto, isso é uma... Eu fico totalmente... Não, você gosta. Vamos ser sinceros. Porque quando você não gosta, você para. É ou não é? Estou falando alguma besteira aqui? Hã? Tem alguém ofendido aqui? Em nome de Jesus, não a gente expulsa o Amaleque. Quando você não gosta de algo, você para. Você come alguma coisa que você não gosta? Alguém que força você? Não, eu não gosto. Não, como? Eu não gosto. Não experimenta. Eu falei que eu não gosto, eu não vou comer. Pronto. Acabou. Ninguém força você. Força. Então, se tem coisa que você diz que você não gosta, que não está boa para você, por que você ainda faz?
Por que você ainda está nessa situação? Mentindo, com coisas erradas, com pornografia, com vícios e tantas outras coisas. Não sei, cada um tem as suas. Entenda isso. Deus nos quer ver lutando. A história de Neemias, ela ensina muito para mim e para você. Um cara improvável, um homem improvável, um copeiro que não tinha estrutura. Não tinha estrutura, recebeu a unção de um líder, de um general, de um sacerdote. E correspondeu, engenheiro, um arquiteto. Correspondeu tudo. Aí você vai dizer assim, como? Deus. Bispo, é impossível. Deus costuma fazer essas coisas impossíveis. Só Deus que faz o impossível. Não, bispo, não tem como. Eu sei que não tem como, mas Deus faz. Não, mas é loucura. Deus faz essas coisas. As pessoas falam loucura, impossível. Tudo é Deus. Tudo é Ele. Ele faz. Só que você precisa fazer a sua parte. A parte que cabe a você. A parte que Ele espera que você faça. Amém? Coloque-se em pé, pegue o seu impresso, por favor. Estou em um grande projeto. Eu não posso parar. Teve uma reunião de pastores com a bispa, há alguns anos atrás. Não me recordo quantos anos foi, se foi 5 ou 6 anos atrás. Eu sei que foi aqui na Taquari já. E eu lembro que foi aqui no pé do altar. A bispa estava literalmente aqui embaixo. E todos os líderes, os pastores passaram, foram fazer uma fila, foram passar para receber uma unção dela. Semelhante ao que ela fez aqui na segunda-feira. E quando eu passei, naquele dia eu ainda estava com um gimbal, com uma câmera na mão, que eu estava filmando aquele dia. E eu passei com aquela câmera na mão e ela olhou nos meus olhos, ela falou assim, faça o que Deus está falando para você fazer. E eu falei assim para ela, eu estou fazendo. Ela falou de novo para mim, e ela falou com muita força, faça o que Deus está mandando você fazer. E eu falei assim para ela, eu não sei. Ela falou assim, olha aqui para mim, desse jeito, olha para mim. Eu falei, não olha, não abaixa os olhos, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você não sabe o que você tem que fazer? Eu falei, eu não sei, você não sabe o que você tem que fazer? Você não sabe o que você tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, então faça. Faça o que você tem que fazer. Eu saí daqui aquele dia, assim, tão grato a Deus por aquilo. E eu passei a ter consciência de algumas coisas. Eu sempre soube o que tinha que fazer. Eu não estava fazendo. Você consegue entender? Eu sempre soube. Não é que eu não sabia, eu sabia, eu não estava fazendo. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a ver resultado na minha vida. Minha vida era abençoada, mas eu comecei a ver resultados maiores. Resultados maiores. Coisas assim, que eu poderia passar horas aqui falando para você, do que Deus fez na minha vida. E eu não estou falando do que Deus fez na vida do José, do Pedro, do Joaquim, estou falando do que Deus fez na vida do Diego, na minha vida. Por coisas que eu sabia que eu tinha que fazer, eu não estava fazendo. E eu quero que você saia com essa mensagem daqui. Que você tenha essa consciência, você tenha essa constância, e que você faça o que Deus espera que você faça. Não aquilo que você quer fazer. Porque, particularmente, se você fizesse o que você queria fazer, você queria ter vindo hoje para cá?
Não tem dia que você não quer orar? Ou é todo dia que você quer orar? É todo dia que você quer vir na igreja? Tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu não quero vir para a igreja. Tem dia, bispo, é o seu trabalho. Sim, tem dia que você fala, eu não quero hoje, eu estou lá perguntando se você quer ir. Deus está falando, eu não estou perguntando se você quer ir, você precisa ir. Não é uma pergunta, não é uma escolha. Você faz o que você tem que fazer. Você faz. Porque você tem que fazer. Ainda mais eu, como homem, como pai, como provedor. Meu amigo, se eu não fizer, quem vai fazer? Você consegue entender? Nós que somos homens. Se você não fizer, quem vai fazer? Quem vai defender a sua casa? Porque um homem, naturalmente, ele é líder, provedor e sacerdote. Ele é tudo. Acabou. A tua mulher é tua ajudadora. Faça o teu papel e execute bem feito e Deus vai te honrar. Não, bispo, mas não tem essa. Essa unção é sua, está sobre a sua vida. Você tem que executar ela com maestria, dando tudo. Dando tudo. Não negligencie nas suas responsabilidades. Eu tenho atendido casais esses dias, eu tenho atendido muito hoje, eu tenho 3 para atender. 3 casais. E o que eu tenho falado é isso. Não, mas é o meu marido. Esquece o teu marido, faz o seu papel. Você está fazendo o seu papel? Não, eu não estou. Então faça, e quando você fizer, você pode falar. Quando você não fizer, você não tem autonomia para falar. Não tem. Não, é porque não tem autonomia para falar. E quando você estiver fazendo o seu papel, você vai entender que nem falar você precisa. Você vai constranger. Você consegue entender? Você constrange a outra pessoa. Você constrange. Você não vai precisar falar. Mas eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero. Tá bom, fale. É isso. Falou? Tá. Resolveu? Quanto tempo você está falando? Quanto tempo você está brigando? Quanto tempo você está discutindo? Quanto tempo você está insistindo com aquela pessoa, com aquele esposo, com a esposa, com o filho ou com um familiar? Quanto tempo? Resolveu o quê? O que mudou? O que transformou? O que aconteceu? Nada. Pare de olhar para as coisas, olhe para você. E tem muita gente que é inconstante. Ela é preguiçosa. Ela não paga o preço. Não paga o preço daquilo que tem que pagar. Eu disse esses dias ainda aqui, e eu não tenho vergonha do que eu vou falar aqui agora. Graças a Deus eu não tenho nada a esconder de ninguém. Minha vida é aberta. Não tem nada. Chegou um determinado tempo, há 2 anos atrás, eu já não tenho mais a mesma energia que eu tinha quando eu tinha 18. E eu vinha num ritmo. Eu passei pelo médico e ele falou assim, olha, teu nível de testosterona está muito baixo. Teu nível de energia está 0. O normal para a sua idade é 400, 500, 600, o normal. O meu estava 209. Falou assim, está muito abaixo. De tudo. Muito abaixo, você está sem energia nenhuma. Um desânimo, um cansaço, um peso, uma fadiga, um sono, era uma coisa que era incontrolável. Incontrolável. Toma remédio de verme, faz isso, beba mais água, faz reposição hormonal. A minha energia foi outra. Outra. O que eu quero dizer com isso? A idade chega. Você tem que aproveitar o tempo que você tem hoje e dar tudo que você tem agora. Porque se você não fizer agora, você vai ter que fazer lá na frente. Está entendendo? Você vai ter que fazer lá na frente. E se você não tiver a mesma energia, lá na frente vai ter uma galerinha cheia de energia que vai deixar você para trás. Cheia. E aí? Aonde você se coloca nisso?
Faça o que você tem que fazer agora. Dê tudo que você tem agora. Invista tempo. Invista tempo, gaste tempo. Eu falei para vocês, eu dei o exemplo para você desse garoto, 6 meses. Gente, eu não estou falando aqui não, eu estou diante do Senhor, tem um testemunho dele aí no canal, vocês podem pegar o testemunho dele. Pega lá o testemunho dele, está lá no canal da Bispa. Comprou o carro dele, o pai e a mãe não deu R$1. Ele pagou o carro dele, é um Audi. Não sei quantas outras conquistas ele já teve. Está lá, acumulando, e Deus honrando ele. Era o tempo que ele tinha. Qual o tempo que você tem? Hoje. Qual o tempo que você tem? Agora. Bispo, eu não estou preocupado em dinheiro. Não está? Então dá o seu para mim. Todo mundo precisa dele. Você não precisa? Você precisa de prosperidade. Você precisa de riqueza. E eu não estou falando apenas de dinheiro aqui, eu estou falando de comportamento, de atitude, de decisão, de postura, que vai trazer a você uma realização. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Então se posicione, dê condições a Deus para Ele te honrar. Dê condições a Deus para Ele te abençoar. Não se feche. Não se feche. Abra o coração, esteja com o coração aberto. Reconheça. Como eu disse para você, quando a bispa disse assim para mim, se você sabe o que você tem que fazer, então faça. Eu fiz. Eu fiz. Sabe como a bispa, como se ela tivesse pego em mim, como o próprio Neemias fez com o povo? A bispa falou assim, olha para suas filhas, lute por elas. Lute pelas suas filhas. Ela falou isso. Lute pela sua esposa. Lute pelas suas filhas, lute pela Ana Clara, lute pela Ana Vitória, lute pela Ana Paula, lute pela sua família. Lute por elas. Lute por elas. Coloque a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Eu quero que você peça ao Espírito Santo esse discernimento, e que você tenha a clareza de tudo o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer elevar você para um nível muito alto, e talvez você ainda não dimensionou isso. E eu quero que a partir de agora você passe a considerar isso. Deus quer elevar você. Deus quer promover você. Deus quer honrar você. Deus quer exaltar você. Então peça a Ele. E diga, Senhor, me ajuda eu entender o que talvez eu ainda não estou entendendo. O que eu ainda não compreendi. O que eu não estou conseguindo discernir. O que eu não estou conseguindo redimensionar na minha vida. Me ajuda, Deus. Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder oportunidades. Eu não quero negligenciar nesse tempo da minha vida. Esse é o melhor tempo, porque é o dia que se chama hoje. Eu quero crescer nesse tempo, eu quero avançar nesse tempo, espiritualmente, como homem, como pai, como líder, como provedor, como sacerdote, como mulher, como mãe, como auxiliadora, como filho, como servo. Eu quero crescer nesse tempo. Me ajuda, Deus, eu aproveitar todas essas oportunidades, tendo um espírito resistente, resiliente, constante, permanente. Eu não quero viver uma vida de oscilações, de altos e baixos, de negligência, de irresponsabilidade, de imaturidade. Não, Senhor, não quero viver assim, eu não vou viver assim. Senhor, eu não aceito viver assim, eu não vou viver assim, eu não aceito viver assim, eu não vou viver assim, eu não aceito mais viver assim. Chega! Chega, Deus! Chega! Me ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus.
Me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas. E eu declaro, meu Deus, essa unção de poder, meu Deus, de clareza sobre a vida de cada uma delas. E eu declaro essa unção, esse poder, essa autoridade, que vai levá-las, meu Deus, para um nível muito superior, que vai levá-las, meu Deus, para um rompimento, um grande avanço, um grande crescimento em todas as áreas da sua vida, que elas, meu Deus, meu Pai, vão ser como o próprio Neemias. Meu Deus, aquelas que assumiram a responsabilidade, não ficaram com mimimi, não jogaram culpa em pessoas, não fizeram pouco caso, aproveitaram, deram tudo o que tinha diante daquela situação. Eu declaro, meu Deus, que assim seja na vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro essa unção, essa glória, esse poder, essa autoridade sobre a sua vida. Que você saia daqui consciente, com a mente totalmente aberta, clareada pelo Espírito Santo, e que a partir de hoje, todas as suas decisões, os seus passos de fé, levará você para resultados grandiosos, grandiosos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante o seu projeto aos céus e diga ao Senhor, diga: meu Deus, eu creio na realização dos meus projetos, tudo que eu projetei, tudo que eu idealizei, tudo que eu coloquei nessa pasta. Diga: Deus, eu creio, Senhor, na materialização. Eu creio, meu Deus, que todos esses projetos, que tudo que eu coloquei diante do Senhor, eu declaro materializado, eu declaro concretizado. Eu declaro, meu Deus, que todas essas situações, meu Deus, que foram colocadas aqui, eu creio na restauração. Eu creio, meu Deus, no cumprimento de promessas. O Senhor nos ensina na tua palavra que nós temos que pedir, que nós temos que buscar, que nós temos que bater, nós temos que ser consistentes. Eu creio, Deus, eu creio, Senhor, eu confio, eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida, eu sei que o Senhor está restaurando a minha vida. Eu creio, Senhor, eu creio, Deus, eu concordo, Senhor, com a vitória, com a resposta, meu Deus, de cada uma delas. E eu declaro definições grandiosas, o Senhor elevando, exaltando e honrando a vida de cada uma delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse das minhas vitórias, e eu creio que eu saio daqui abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado isso? Pega esse espírito. Que espírito? É o que você é. Saia daqui com essa convicção, com essa certeza, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida.
e Ele te ama.